E a gente volta a falar sobre as investigações do caso do estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe. A gente volta agora com a Dorlane Delesposte, que fez a reportagem. A gente acabou de assistir, Dorlane, a reportagem que passou ontem no Domingo Espetacular. E você segue aí na frente da 146, que é a delegacia responsável, né, para falar também sobre outras informações que o delegado trouxe para a gente. Não é isso, Dorlane? Exato, Ana Paula, até porque o inquérito ainda não foi concluído, né? Então a polícia ainda está buscando algumas provas que são necessárias. Provas essas principalmente para poder fazer o trajeto, né? Relembrar o trajeto que foi feito pelo Carlos Eduardo Aquino do dia anterior até o momento do atropelamento, Ana Paula. E aí, com relação ao, o próprio Cadu, nós perguntamos ao delegado se teria como traçar um perfil sobre ele. Até porque, segundo a própria polícia, isso com base em investigações, com base também nos próprios registros de ocorrência, ele já tem boletins contra ele, principalmente voltados para agressão, para violência doméstica. E a gente vai agora assistir um trechinho da entrevista com o delegado Carlos Augusto Guimarães, que é o delegado titular aqui da 146DP. O Carlos Eduardo, o Cadu, como ele é conhecido, ele é bastante conhecido por ser uma pessoa agressiva, violenta, que quer fazer prevalecer sua vontade a qualquer custo, que tinha esse histórico de violência familiar contra a mãe, contra a própria irmã, uma pessoa que era super protegida por esses pais, uma pessoa que tinha tudo o que queria, os pais faziam das tripas coração para formar esse filho. Inclusive nós pesquisamos uma dívida, uma execução de uma instituição bancária, financeira, contra os três, contra o pai, a mãe e o filho, no valor de quase cerca de 350 mil reais, muito proveniente de empréstimos, para pagar essa faculdade. Então, os pais tinham esse sonho de vê-lo formado, só que ele não fazia por onde. Era uma pessoa que faltava às aulas na faculdade para ficar com namoradas, para usar drogas. Inclusive, o Carlos Eduardo iria completar o curso de medicina agora, no final do ano, faltando apenas 2 meses para a conclusão desse curso, que era o sonho dessa família em ver esse homem de 32 anos formado. Outra informação que a gente também tem aqui, e vale a gente ressaltar que tudo que a gente está falando aqui do Balanço Geral são informações com base nas investigações da Polícia Civil. Nós temos as imagens de câmeras, de monitoramento do Poder Público Municipal, que são as câmeras da descida da Ponte da Lapa, que é mais conhecida aqui em Campos com esse nome, mas é a Ponte Saturnino Braga. Quem está no centro da cidade vai seguir na direção de Guarulhos, precisa, quando vai descer a ponte, virar para o lado direito. Mas as imagens mostram o motorista fazendo o contrário, inclusive uma manobra pela contramão, descendo logo ali na Avenida Beira-Rio. Imagens essas também que já foram conseguidas pela polícia e também já está incluído aí nesse inquérito. E nós também perguntamos isso, com relação ao delegado, até porque a princípio começou como uma investigação de um acidente de trânsito, de um homicídio culposo. Mas aí acabou se transformando, segundo a polícia, numa investigação de feminicídio. A gente também vai assistir agora mais um trecho da entrevista com o delegado responsável pela investigação desse caso. E ali foi a mãe dele, mas poderia muito bem ter sido uma outra pessoa. Ele nos disse em depoimento que não estava sob efeito de drogas na hora do evento, da colisão com a bicicleta da mãe. Que o desnorteamento dele teria se dado devido à pancada que ele sofreu na face. Então, até que ponto isso é plausível ou não? E se ele não estava sob efeito de drogas, por que então ele não teve a condição de perceber que havia uma outra pessoa ali, seja a mãe dele ou não? Então, mas tudo nos leva a crer que sim, o local é iluminado, tem a questão da memória visual, como já falei aqui também. Então, para nós, é muito firme de que ele teria visto a mãe transitando ali e que não houve coincidência. Ele fez aquela bandalha, como ele disse ali, justamente para ir no encalço da mãe. Vocês percebem pela imagem que o veículo dele está uma velocidade muito alta, incompatível com aquela via ali. Uma via que tem comércios, que tem quiosques, tem até quebra-molas. A velocidade dele é muito superior à dos outros veículos. E se você comparar, a velocidade dele ali é absurdamente superior à dos outros veículos. Sejam os veículos que vão na mão dele ou os que voltam. Da própria mãe também. Então isso tudo, esse conjunto de elementos, nos fazem crer que sim, houve a intenção de matar. E o feminicídio é justamente como
quando há essa violência familiar, esse histórico de violência doméstica e esse menosprezo pela condição de mulher da mãe. Né? Você percebe ali pelo depoimento das outras testemunhas que ele ficou mais preocupado com o prejuízo material e falava: meu pai vai me matar quando ver isso aqui. Ou seja, ele ficou preocupado com a atitude do pai, mas sequer se preocupou com a mãe morta ali na frente dele. E você que está em casa deve estar se perguntando o que falta, então, para a polícia concluir este inquérito. A polícia ainda está colhendo alguns depoimentos que são importantes, principalmente para conseguir fazer um histórico de violência familiar, no caso do Carlos Eduardo, e relacionamento dele com os pais, né, da família como um todo. Então, faltam alguns depoimentos que são importantes. A polícia também estava identificando uma possível namorada com quem ele teria passado o dia anterior ao atropelamento. Então, a polícia também busca informações sobre essa pessoa, vai também ser ouvida, né, pelos agentes, isso é muito importante. E algumas imagens de câmeras também que vão ser importantes, como eu disse no início do Vivo, né, Ana Paula, para justamente fazer essa trajetória do como aconteceu esse acidente, né, do dia anterior até o momento em que a Eliana foi atropelada e infelizmente morta, Ana Paula. Valeu, Dorlane, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso, com certeza ainda teremos aí mais desdobramentos, outras pessoas serão ouvidas e no final de tudo o que a gente vê é uma tragédia em família, né, minha gente?